Me chamo Raquel Buquerque, sou mulher branca, cabelos castanhos na altura dos ombros, que estão lisos e soltos. Estou vestindo blusa verde e calça preta. Falo em pé neste momento da sala de imprensa do Poder Legislativo com painel em madeira ao fundo. Agora vamos aos destaques da semana. A Assembleia se mobiliza em apoio à população do Rio Grande do Sul. O impacto da estiagem promete ser pior em 2024 e os deputados buscam formas de somar esforços com o Executivo. Exploração sexual de crianças e adolescentes entra em discussão em plenário. E ainda, Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo de Útero do Amazonas será inaugurado com recursos de emenda parlamentar. Você confere agora as principais notícias do Legislativo no Semana Leã, que já está no ar. A Assembleia se mobiliza em apoio à população do Rio Grande do Sul, estado em calamidade pública por conta das chuvas e enxurradas. A Casa Legislativa também virou ponto de coleta de água potável e outros materiais e ainda está viabilizando uma campanha de arrecadação de recursos. A sessão plenária foi aberta pelo presidente Roberto Cidade com 1 minuto de silêncio em respeito aos familiares dos quase 100 mortos em consequência dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul. O volume anormal de água provocou a subida do rio Guaíba, que está com mais de 2 metros acima da cota de inundação. De 497 municípios, 388 já registraram graves prejuízos e até esta terça-feira eram 1.300.000 pessoas afetadas. De acordo com a última atualização da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, são mais de 90 mortos em razão da cheia histórica do rio Guaíba. O boletim divulgado ainda aponta mais de 100 desaparecidos e mais de 350 feridos. Os números são recordes, em consequência do desequilíbrio climático. O assunto foi amplamente repercutido pelos deputados na ALEAN. E preocupado com os amazonenses que vivem naquele estado, o deputado Rosenha sugere que o governo do estado organize um resgate, tendo em vista o isolamento de muitos municípios pela inundação. O parlamentar encaminhou à mesa diretora um requerimento de indicativo ao governador Wilson Lima. Ontem mesmo eu recebi o apelo de um pai que tem uma filha que estuda em Santa Maria, que ele não sabe o que fazer, ele quer trazer a filha e não consegue, ela não tem como sair. Então nós teríamos que ter uma logística via Santa Catarina, via outros estados, para que a gente pudesse trazê-los de volta até as coisas melhorarem. O presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, lançou uma campanha de mobilização para arrecadar recursos que serão enviados para minimizar o sofrimento dos sul-grandenses. Nós vamos começar aqui uma campanha de arrecadação a partir de hoje até o dia 14, para que a gente possa ajudar com insumos e água, enfim, diversas coisas para que a gente possa colaborar. Tem aviões saindo daqui, como a empresa Azul já se disponibilizou, então acredito que a Assembleia tem que também fazer a sua parte. Veterinários voluntários do Amazonas estão no Rio Grande do Sul atuando no auxílio e resgate de animais afetados pelas chuvas. O grupo foi formado pela Comissão de Proteção aos Animais e Meio Ambiente da ALEAN. Essa é a única equipe especializada em resgate de animais das Assembleias Legislativas do país. As cenas são comoventes. 3 cães da raça São Bernardo ficaram para trás em meio à inundação que avança no Rio Grande do Sul. Eles estavam no 2º piso de uma casa completamente invadida pela água. Graças ao trabalho da equipe da Comissão de Proteção aos Animais e Meio Ambiente da ALEAN, eles foram resgatados com sucesso. Os veterinários fazem parte da única equipe especializada em resgate de animais das Assembleias Legislativas do país. Todo o trabalho é realizado com técnicas e equipamentos apropriados. O sucesso desta operação agora tem um final feliz, com o retorno dos irmãos de 4 patas ao convívio dos tutores. E os desafios continuam. As incursões, elas são bem complicadas por conta justamente dessa destruição que a água deixou, e o acesso aos animais também, ele é bem complicado. Segundo informações da própria equipe, as chuvas não param e eles enfrentam uma temperatura média de 10 graus. As enchentes já deixaram mais de 100 mortos, cerca de 370 feridos e mais de 130 desaparecidos, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul.
Mais de 1.400.000 pessoas foram afetadas em 425 municípios. Cerca de 67 mil estão em abrigos temporários. Outras 164 mil tiveram que deixar suas casas. O impacto da estiagem promete ser pior em 2024. Os deputados se anteciparam e buscam formas de somar esforços ao Executivo para minimizar o sofrimento de famílias que vivem nas áreas que sempre são afetadas. Os impactos da estiagem vivida pelos amazonenses em 2023 prometem ser piores em 2024. A Defesa Civil do Estado já manifestou preocupação com o fenômeno previsto para este ano, tendo em vista o baixo volume de chuvas neste primeiro semestre, o chamado inverno amazônico. A principal preocupação com as consequências da falta de chuvas é que os rios podem não se recuperar para enfrentar a estiagem. Quem vive no interior, principalmente nas calhas do Baixo e Médio Amazonas, pode sofrer com o isolamento, a falta de acesso à alimentação, água e energia elétrica. Outros aspectos na estrutura do estado também ficam comprometidos pela falta de trafegabilidade dos rios. O polo industrial deixa de receber insumos para a fabricação, assim como a exportação também se torna inviável. Logo, a arrecadação do estado pode cair. O deputado comandante Dan foi um dos parlamentares a manifestar preocupação e suporte ao executivo dentro do que cabe ao parlamento. Com a seca, os incêndios voltarão a acontecer e nós temos uma dificuldade de presença do Corpo de Bombeiros nos diversos municípios. Então, existe uma previsão, que inclusive está tramitando nessa casa, um projeto de lei da criação das brigadas de incêndio, para que nós possamos, conforme o recurso já disponível, dotar 21 municípios, pelo menos, com estas brigadas, que farão uma primeira resposta e, em caso de necessidade, o Corpo de Bombeiros destinará outros efetivos e maior apoio logístico para poder combater alguns incêndios. De janeiro a abril, o governo do Amazonas já realizou mais de 80 reuniões com diversos setores. Indústrias, empresas privadas, órgãos municipais, estaduais e federais participaram dos encontros. O governador Wilson Lima forneceu informações e coordena ações para o enfrentamento da estiagem. Uma delas é a articulação para serviços de dragagem que devem iniciar no segundo semestre. As vias fluviais vão ter a profundidade ampliada para facilitar a navegação, o que promete a estabilidade econômica da Zona Franca de Manaus, mesmo durante a seca. Mas agora o DENIT já sinalizou que pode iniciar em agosto. Então, qualquer problema que haja, será feito o transbordo, a redução de carga, ou a passagem dessa carga para balsas que trarão a carga para Manaus. Isso é muito melhor do que retornar o navio para a Vila do Conde. Então, medidas preventivas estão sendo tomadas. É importante a gente ressaltar que o governo do estado está atento, tanto é, ontem todos os senhores e senhoras sabem disso, o governo do estado reuniu o seu secretariado para que, desde já, prevendo que a estiagem deste ano seja tão ou até maior do que a estiagem do ano passado, estratégias para o enfrentamento, de maneira que a nossa população amazonense, principalmente aquelas que estão no interior do estado, mais especificamente nas regiões rurais, não fiquem desassistidas. Um adesivaço nas ruas de Manaus marcou o início dos trabalhos da Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia com a campanha Maio Amarelo. A ideia é evitar o atropelamento de animais e conscientizar motoristas sobre as consequências da omissão de socorro. As ações da campanha Maio Amarelo voltadas para os animais foram realizadas pela Comissão de Proteção aos Animais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Amazonas, presidida pela deputada Joana Dark. Iniciaram com uma série de adesivaços para conscientizar os motoristas de Manaus sobre a responsabilidade no trânsito, com o intuito de evitar o atropelamento de animais e esclarecer que a omissão de socorro, em caso de atropelamento de animal, traz consequências.
A campanha acontece nos semáforos das principais vias de Manaus. Nas ações foram realizadas distribuição de cartilhas, adesivagem de veículos e os motoristas foram orientados. A meta é chamar a atenção para os altos índices de atropelamentos de animais domésticos e silvestres nas vias. Para combater o atropelamento dos animais, a deputada Joana Dark foi autora de 2 projetos de lei. O de número 5.038 de 2019, o Maio Amarelo Animal, que é uma data criada para prevenir e combater o atropelamento de animais nas vias públicas do estado. E o de número 5.681 de 2021, sobre maus tratos aos animais. Prevê multa e sanção administrativa para o motorista ou qualquer outro passageiro do veículo que deixar de prestar o devido atendimento a animais atropelados. Confira agora o calendário da campanha Maio Amarelo para os pets. No dia 10 de maio, às 4 da tarde, será realizada no semáforo da Avenida Humberto Calderaro, em frente ao Hospital Check-up. No dia 17 de maio, às 8h30 da manhã, na Barreira de Manaus. No dia 17 de maio, às 4 da tarde, no semáforo da Avenida Constantino Neri, em frente ao Hemoan. E no dia 29 de maio, às 4 da tarde, na Ponta Negra. O movimento Maio Amarelo nasceu em 11 de maio de 2011, com a proposta de conscientizar a população por um trânsito mais seguro. No contexto da causa animal, o movimento ganhou o enfoque de combate ao atropelamento de animais domésticos que vivem nas ruas e animais silvestres que vivem à margem de rodovias. Deputados se reúnem com dirigentes da UEA para tratar da adequação da lei de cotas. No ano passado, o STF invalidou uma lei do Amazonas que reservava 80% das vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas do estado. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal invalidou uma lei do Amazonas que reservava 80% das vagas do vestibular da Universidade Estadual, a UEA, para estudantes que tivessem cursado todo o ensino médio em escolas públicas ou privadas no estado. Os ministros do STF entenderam que a modalidade de reserva viola a garantia constitucional de que todos os cidadãos tenham um tratamento igualitário. Nesta quarta-feira, deputados da Assembleia Legislativa reuniram com o reitor da UEA, André Zogaib. Eles conversaram sobre as diretrizes de um projeto de lei para definir os percentuais a serem adotados de acordo com a determinação do Supremo. Eu acho que foi construído tanto com essas autarquias, essas entidades, mas também com a Assembleia Legislativa, essa mensagem governamental que chega aqui, restabelecendo aí as cotas para os nossos alunos aqui do Amazonas. É necessário, foi um trabalho árduo, foi muitas sugestões, muito debate, muitas discussões, mas dessa forma a UEA permanece como uma instituição histórica no nosso estado, necessária, e eu até tenho dito que a UEA é um patrimônio histórico do amazonense. Pelo novo sistema de cotas do vestibular ICIS, 50% das vagas dos cursos e turnos oferecidos pela UEA serão destinadas exclusivamente aos candidatos do Amazonas. O restante, para candidatos de outros estados. 60% das vagas serão voltadas ao SIS, Sistema de Ingresso Seriado da UEA, e 40% das vagas serão destinadas ao vestibular da Universidade Estadual do Amazonas. No vestibular e no SIS da UEA, o candidato pode concorrer na reserva de vagas e na ampla concorrência ao mesmo tempo. A reserva de vaga inclui pretos, indígenas e PCDs. Caso o candidato seja aprovado na ampla concorrência, já tem a matrícula garantida automaticamente. E aí, o sistema abre nova posição na reserva de vagas. O PL para a readequação das vagas deve ser votado na próxima quarta-feira. Eu acredito que a matéria já está madura, vai começar a tramitar na CCJ e provavelmente na semana que vem a gente já delibere para o plenário e a gente possa pautar, e eu acredito que vai ocorrer tudo bem. O reitor da UEA, André Zogaib, destacou que a intenção do projeto de lei é reduzir os prejuízos causados aos alunos amazonenses.
A UEA vem cumprindo com a sua lei de cotas há 20 anos, né? E a grande questão, o grande ganho da população é que nós vamos manter, né, as cotas regionalizadas, privilegiando os alunos da rede pública, privilegiando os amazonenses, privilegiando o PCD, o indígena e o aluno do interior do estado do Amazonas. Então, a manutenção dessas vagas, cumprindo com a decisão, né, é algo significativamente importante para que nós corrijamos as assimetrias de desenvolvimento educacional do nosso estado. E você vai ver no próximo bloco sessão debate sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E mais, Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero será inaugurado com recursos de emenda parlamentar. A Assembleia Legislativa é a sede do Poder Legislativo Estadual no Amazonas. Você sabe como ela funciona? O parlamento é exercido por 24 deputados estaduais, que têm como funções a criação e aprovação de leis, fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial do Estado e de todas as entidades da administração direta e indireta. A Assembleia também fiscaliza as contas do governador e verifica crimes de responsabilidade de políticos. Cada deputado tem um mandato de 4 anos. Os parlamentares se reúnem coletivamente em sessões que podem ser ordinárias, especiais ou audiências públicas. Eles também podem ceder espaço ao pronunciamento de algum agente da sociedade por meio de uma sessão de tempo. Durante as sessões ordinárias, os deputados colocam em pauta os mais diversos problemas enfrentados no Estado e propõem soluções. As sessões especiais são destinadas a conferências, homenagens e exposições de matérias de segmentos específicos da sociedade. As audiências públicas propõem debates aprofundados sobre temas relevantes que demandam da ação dos parlamentares como intermediadores de uma solução. A Assembleia Legislativa também conta com as comissões técnicas permanentes, que são equipes formadas pelos deputados com o objetivo de atender de forma especializada assuntos complexos presentes na sociedade. Quer se informar mais? Além da TV Aleã, a Assembleia também conta com a Rádio Aleã na FM 106,9, o portal em alean.gov.br e perfis nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, para que você possa estar sempre em contato conosco. A Aleã realiza a sessão especial em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O fortalecimento da rede de apoio entrou em pauta. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é celebrado todo 18 de maio. A data marca a luta contra um crime que é muitas vezes encoberto pelo medo de denunciar. Em sessão especial realizada por iniciativa do deputado João Luiz, para reforçar as ações conjuntas entre a Assembleia Legislativa e a Rede de Proteção no Estado, foram apresentados dados considerados alarmantes. Segundo especialistas, apenas 10% dos casos de exploração são denunciados à polícia. O abuso sexual acontece quase sempre no ambiente em que a criança vive e é praticado por pessoas conhecidas. Diante deste fato, o deputado João Luiz ressaltou a campanha que a Casa Legislativa tem realizado, principalmente dentro das escolas, como forma de orientar crianças e adolescentes. Nós temos uma campanha que iniciamos lá em Parintins e de lá desencadeou para todo o estado, que é a campanha Ei Te Orienta. Molestar, abusar de crianças e adolescentes não é cultura, é crime. E a gente tem visto isso, esses ataques às crianças e adolescentes crescentes. Nosso presidente Roberto Cidade tem dado total suporte, total apoio para esse trabalho, para que então esse trabalho seja um trabalho de resultados positivos e na proteção das crianças, porque é o futuro aí do nosso estado, o futuro do nosso Brasil, o futuro do mundo, essas crianças serem bem preservadas. A secretária executiva de Direitos da Criança e Adolescente da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas, Rosalina Lobo, destacou que as ações realizadas em parceria com toda a rede de proteção, incluindo a Casa Legislativa Estadual, já atendeu 15 mil estudantes por meio de orientação,
palestras e atendimentos de apoio a vítimas de abuso. É bem importante todas as ações que a gente faz enquanto rede para poder fazer o atendimento nos casos onde ocorram violência contra a criança e adolescente, mas também definir políticas públicas que sejam efetivas, para que o nosso Estado não esteja protagonizando um papel dentro do Brasil de grandes volumes de violência, né? Então, há muita ação preventiva e muita ação repressiva também. E o caso da cantora que foi agredida pelo namorado no último fim de semana em Manaus está sendo acompanhado pela Procuradoria da Mulher da ALEAN. No último sábado, mais um caso de violência contra a mulher ganhou repercussão nas redes sociais. A cantora Jennifer Ishikawa Borger, de 31 anos, divulgou as fotos da agressão que sofreu do namorado. A denúncia chegou até a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa. Ela publicou as fotos com diversas agressões. A Jennifer é uma jovem e esse aí é mais um daqueles que pinta de bom moço, que dá pinta de bom moço, mas que agride mulher e que é um covarde. A deputada Alessandra disse que Jennifer está sendo acompanhada pela equipe da Procuradoria da Mulher. A Jennifer está tendo nosso apoio psicossocial, ela está e jurídico, ela está com as advogadas. Depois ela virá aqui para a Assembleia para receber atendimento psicológico, atendimento social e acompanhamento. Nós acompanharemos o caso. Estamos acompanhando desde ontem e iremos até o final, até quando ele for transitado em julgado na Justiça. Projeto de lei quer garantir às mulheres com endometriose atendimento prioritário nas unidades de saúde. A matéria está em análise pelos deputados. De acordo com o texto do projeto de lei, a mulher terá o atendimento prioritário depois que o Sistema Único de Saúde, o SUS, confirmar o diagnóstico de endometriose. A endometriose é uma condição médica complexa e muito comum, que afeta mais de 5 milhões de mulheres no Brasil. A doença pode causar uma série de sintomas dolorosos, como dor pélvica intensa, menstruações anormais e até a infertilidade. Para contribuir com o tratamento dessas pacientes, o deputado Rosen apresentou o projeto de lei para que essas mulheres tenham o atendimento prioritário. O texto do PL também diz que o poder público deverá promover a capacitação sobre endometriose para os profissionais que atuam no atendimento de mulheres nas unidades do SUS. O projeto está em tramitação nas comissões técnicas da ALEAN. Um centro avançado de prevenção ao câncer do colo de útero no Amazonas vai ser inaugurado nos próximos meses. Construído por meio de emenda parlamentar do deputado delegado Péricles, o assunto foi destaque na imprensa nacional. Terceira maior causa de mortes prematuras femininas no país, o câncer do colo do útero feminino é um desafio nacional. No Amazonas, a estimativa é de mais 1.800 novos casos até o ano de 2026. No estado, um centro avançado de prevenção à doença vai ser inaugurado nos próximos meses. A iniciativa veio por meio de emenda parlamentar do deputado estadual delegado Péricles e foi destaque na imprensa nacional. O câncer do colo do útero é a doença que mais mata mulheres no Amazonas. De acordo com dados da Fundação SECOM, cerca de 270 mulheres morrem todos os anos vítimas dessa doença, que é considerada 100% evitável. Com a entrega do espaço localizado ao lado da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, a FSECOM, mulheres diagnosticadas com lesões pré-cancerosas poderão realizar o procedimento de conização. É uma pequena, simples e rápida cirurgia para a retirada das lesões, evitando o câncer de colo uterino. Acompanhando aqui a finalização da obra do Centro de Prevenção ao Câncer de Colo de Útero, estou aqui com a secretária Nayara, agradeço muito a presença aqui e o apoio que ela já demonstrou incondicional ao CEPCOLO e a outras frentes também para a gente reduzir essa questão triste que é essa do Amazonas de ser recordista no câncer de colo de útero. A temática da neoplasia e do câncer de colo do útero, ela precisa ser colocada como prioridade. O governador Wilson Lima traz aí uma motivação e de uma determinação para que esta linha de cuidado ela seja colocada em prática em todas as áreas da Secretaria de Saúde. Sessão especial celebra os 20 anos da maternidade Ana Braga e servidores são homenageados. A unidade é a maior de Manaus e é referência no atendimento neonatal.
A maternidade Ana Braga é a maior de Manaus e foi fundada há 20 anos na zona leste da capital. É referência no atendimento neonatal com leitos de pré e pós-parto, de centro cirúrgico obstétrico e UTI neonatal, entre os 220 que fazem parte da estrutura da unidade. A localização da maternidade foi acompanhada pelo deputado Sinésio Campos, que esteve junto à comunidade da Zona Leste de Manaus desde a construção até a inauguração da unidade no ano de 2004. Fica num ponto estratégico, tendo em vista que não somente atende mais de 500 mil de pessoas que moram na Zona Leste, como também de fácil acesso a mães que vêm de municípios vizinhos daqui da região metropolitana pela SEAS, que é o caso de Altaz, Manaquiri, Careiro Castanho. A maternidade Ana Braga realiza importantes programas para a execução das boas práticas materno e infantil, com sucesso na redução dos índices de mortalidade de mães e bebês. E destacar também que a maternidade agora no ano de 2024, ela tem orgulho de dizer 0 morte materna. Então isso para nós é um orgulho. Eu quero parabenizar aqui toda a gestão, toda a equipe de profissionais de saúde que constrói a Ana Braga e fazem dali uma referência com um SUS cada vez mais forte para o Amazonas. E o sucesso pode ser percebido em números. São realizados uma média de 700 partos por mês na Ana Braga, fruto da capacitação e dedicação pessoal dos mais de 1.600 profissionais coordenados pelo diretor Edilson Albuquerque. Nessa média de 20 anos, mais de 150 mil crianças já nasceram ali. Então, realmente é uma grande responsabilidade. É um volume de trabalho muito grande, com uma equipe de excelência e que trabalha para que realmente as mulheres saiam de lá com o bebê no colo. Uma determinação do meu mandato sempre apoiar a luta, né, as causas da maternidade Ana Braga por respeito às mulheres, né, que dão luz ali. E você vai ver a seguir, Suframa apresenta na Assembleia os benefícios do programa Portas Abertas e mais, o trabalho dos líderes comunitários é reconhecido pelos deputados. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, promove ações e programas inovadores reconhecidos internacionalmente, que estão mudando a realidade dos estudantes. É a Recupera Mais Brasil, uma política nacional de recuperação das aprendizagens na educação básica, que investe no reforço escolar como resposta à pandemia, combate à evasão escolar, apoio às relações da escola com a família, profissional lado a lado com o aluno, formação de professores e profissionais, prioridade na recuperação dos estudantes, ferramentas que facilitam a aprendizagem, soluções tecnológicas educativas, tecnologia que cria oportunidades, atenção individualizada aos alunos. Eu uso há 7 meses e recomendo a todos os professores de escolas públicas e privadas que utilizem a Recupera Mais Brasil. Acesse o site do MEC, conheça mais sobre a política de recuperação das aprendizagens e recupere seus estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O programa Portas Abertas da Suframa, que fomenta o turismo industrial, foi apresentado aos deputados. A ação oferta visitas monitoradas às fábricas. Este ano, 200 visitantes já fizeram os roteiros. O programa de Portas Abertas da Superintendência da Zona Franca de Manaus fomenta o turismo industrial. 10 empresas como a Caloi, Honda, Samsung e Yamaha abrem as portas para que os visitantes conheçam as plantas fabris das indústrias. As empresas apresentam uma palestra rápida aí sobre a filosofia da empresa, a forma como ela atua no estado, na Zona Franca de Manaus, o histórico um pouco dela, um pouco do modo de produção e dos produtos, e depois faz uma visita às linhas de produção para a gente conhecer e ver na prática como é a forma mesmo, no dia a dia, como é a produção. E é basicamente isso. Alguns atrativos, aí um pouco de tecnologia que eles enfatizam, que torna a visita mais interessante. A explanação foi feita durante uma sessão de tempo de autoria do deputado Dr. Jorge Lins.
Na minha opinião, é um projeto que vai promover ainda mais o nosso modelo econômico, que é a Zona Franca de Manaus de Portas Abertas, que é uma forma que é um programa que foi implementado em 2021, mas foi colocado, inserido no calendário institucional da autarquia este ano, através da superintendência, na pessoa do superintendente Bosco Saraiva, e visa promover uma maior integração entre as empresas do Polo Industrial de Manaus, com as instituições de ensino e pesquisa, os órgãos governamentais e a sociedade de uma forma geral, realizando visitas técnicas, palestras, seminários, de maneira a mostrar as nossas potencialidades e também oportunidades de negócios aqui no nosso Polo Industrial de Manaus. 600 pessoas já estiveram nas fábricas em visitas testes nos anos de 2022 e 2023. Este ano, o programa foi institucionalizado e 200 pessoas já realizaram o roteiro. A visita guiada é de até 25 pessoas. O superintendente adjunto executivo da SUFRAMA sugeriu ainda que o programa seja estendido para os deputados e assessores parlamentares. Seria uma grande iniciativa, uma proposta que a gente vai encaminhar aqui para casa, de fazer um evento com a participação deles, onde a gente vai poder conhecer uma fábrica e também receber uma palestra sobre a Zona Franca de Manaus. E não só eles, mas os assessores, né, fazer um só com deputado e outro só com assessores e servidores da casa, cujo propósito é divulgar, conhecer, aperfeiçoar, para as pessoas terem noção do que representa a Zona Franca na vida delas. Segundo o deputado Dr. Jorge Lins, um projeto de lei deve ser elaborado para instituir um programa em parceria com a SEDUC, para que os alunos do ensino médio também visitem as fábricas. Deputado Wilker Barreto faz indicativo ao governo para zerar o ICMS da compra e venda de resíduos para reciclagem. No estado de Minas Gerais, o governo zerou o Imposto sobre Circulação em Mercadorias e Serviços, o ICMS, tanto para a compra quanto para a venda de resíduos sólidos para todo o setor industrial. A medida serviu de incentivo para simplificar o processo na indústria, na transformação de sucatas em produto final. O deputado Wilker Barreto disse que esse modelo precisa ser copiado aqui no Amazonas. Por isso, ele fez um indicativo ao governo do estado para que mande à ALEAN uma mensagem governamental para zerar o ICMS do lixo reciclável. Eu venho falando que lixo é riqueza. Lixo é riqueza. O lixo que vai hoje para o aterro, metade desse lixo poderia estar gerando renda para famílias. Perde o aterro porque esgota a sua capacidade de armazenamento, perde Manaus porque está pagando muito por tonelada de lixo e perde a população porque o plástico, o alumínio, o papel, o vidro, os eletrônicos, toda essa cadeia, na economia a gente fala que tem valor agregado. O deputado Rosenha apoiou o discurso de Wilker. Ele lembrou o debate em torno do aterro sanitário de Manaus. O local deveria ter sido fechado em dezembro do ano passado, mas a Justiça prorrogou por mais 4 anos o uso do atual lixão. Enquanto isso, a Prefeitura de Manaus recebeu um prazo para providenciar a localização de um novo aterro. A minha preocupação é que esse respiro que a empresa Marquise tem possa fazer com que ela apresente o aterro que já está pronto, né? Lá nas margens do Tarumã, na região das cabeceiras do Igarapé do Leão, no cone de aproximação de aeronaves do aeroporto Eduardo Gomes. Eu me preocupo muito com a cortina de fumaça e nos coloca em garganta abaixo um aterro sanitário que, enquanto aqui eu estiver deputado, a minha voz será frontalmente contra. Wilker Barreto falou ainda que o lixão reciclável que vai para o aterro sanitário já poderia ter sido transformado e estar circulando no mercado. Dessa forma, além de contribuir com empresas especializadas, também estaria evitando a superlotação do aterro. A Cruz Vermelha é uma das organizações humanitárias que já atua há mais de 160 anos. Na Assembleia, esse trabalho foi destacado.
O dia 8 de maio é conhecido como o Dia Mundial da Cruz Vermelha, data criada para celebrar a dedicação e coragem de milhões de voluntários que atuam em 192 países, levando ajuda humanitária não somente nos casos de conflitos armados, mas também em desastres naturais, insegurança alimentar, pandemia e outros tipos de crises, sempre buscando apoio com instituições públicas e privadas. Na pandemia foi de fundamental importância esses apoios, aonde não só no Amazonas, mas a nível nacional, a Cruz Vermelha com essas parcerias conseguiu atender quase mais de 10 milhões de pessoas a nível nacional. Em relação à situação do Rio Grande do Sul, o presidente nacional da Cruz Vermelha explicou que a organização possui uma equipe de resposta nacional e que está em atuação desde o dia 29 de abril. A Cruz Vermelha, filial Caxias do Sul, em parceria com o Poder Público Local, tem mapeado as áreas mais afetadas e fazendo esse mapeamento das áreas que estão mais críticas. E Caxias do Sul foi escolhida como base. Nós já estamos atuando em parceria com a DHL, porque está sendo feita uma campanha a nível nacional, onde a DHL está fazendo o transporte dessas doações junto com a Azul Linhas Aéreas, que está tornando possíveis. Cada sede da Cruz Vermelha, cada filial estadual está servindo como um ponto de apoio para concentrar esses materiais e também estamos recebendo via Pix. No Amazonas, a Cruz Vermelha existe desde 1916 e está presente em 45 municípios. Até o ano de 2023, mais de 4.200 voluntários passaram pela filial amazonense, mas atualmente há pouco mais de 100 em atuação. Que a maioria são da saúde. Mas a gente volta ali por às vezes uma ajuda com cesta básica, não só propriamente dita aquela assistência primária de saúde, mas com uma educação em saúde, uma orientação, uma palestra ali sobre câncer de mama. Em reconhecimento à importância da data e do trabalho da Cruz Vermelha, o deputado comandante Dan realizou uma sessão de tempo na Assembleia. O parlamentar destacou a importância da organização para situações de emergência do Estado. Está se aproximando uma nova estiagem severa e certamente nós vamos precisar da atuação da Cruz Vermelha e dos voluntários que integram esse modelo. Nós precisamos unir forças para que nós possamos definir, e entender, ter no radar quais são as instituições que nós podemos contar com elas quando as coisas acontecerem. É claro que é melhor prevenir do que remediar, é melhor nós orientarmos, é melhor evitarmos, mas quando a coisa acontece, nós precisamos agir. E o trabalho realizado pelos líderes comunitários foi reconhecido na Alean. As lideranças têm papel fundamental na promoção social e na melhoria da qualidade de vida da população. O auditório Belarmino Lins ficou lotado por lideranças comunitárias de diversos bairros de Manaus. O líder comunitário desempenha um papel fundamental no apoio e na defesa dos interesses locais, além de realizar o diálogo para a promoção social. O objetivo é melhorar a qualidade de vida de cada morador. Eu moro no Novo Aleixo há 20 anos já, né? E eu era conhecida como a Rosinha do Bingo. Tanto fazer bingo para as pessoas que procuram algum meio para comprar remédio ou para juntar um dinheiro para uma cirurgia. Acabei fazendo muito bingo beneficente e assim virei líder comunitária. Jordan Nascimento realiza trabalhos filantrópicos no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte da capital. Nós temos um trabalho já há 5 anos voltado à filantropia. Realizamos mensalmente doações de 25 mil peixes. Todo mês nós doamos mais de 200 cestas básicas. E todo tipo de benefício à comunidade mais vulnerável nós estamos prestando. Temos também um trabalho voltado à área da saúde, na nossa instituição. Ter uma liderança comunitária é trabalhar com amor ao próximo, né? Fazer com vontade, ter aquele carinho ao seu próximo. Porque hoje o líder comunitário ele trabalha muito na voluntariedade, né? Sou muito voluntário para ajudar as pessoas. E são muitas pessoas naquela baixa renda e vulnerabilidade social que realmente precisa de uma voz e vez para atender a comunidade. Uma sessão especial homenageou o trabalho de 400 líderes comunitários de todas as zonas de Manaus. No Brasil, o Dia do Líder Comunitário existe desde 2006 e é celebrado em todo o 5 de maio.
A gente está aqui reunido em mais de 1000 líderes comunitários, pessoas que são os síndicos dos seus bairros, são as pessoas que muitas vezes ali são demandadas e não têm o apoio necessário. E nós aqui da casa, é uma sessão especial minha, deputado Alessandro, deputado João Luiz, deputado Adjuto Afonso, e todos os deputados aqui participaram desse evento, e eu fico muito feliz de ver a Casa do Povo numa segunda-feira já lotada e das principais lideranças aqui de Manaus. Os deputados Adjuto Afonso, Carlinhos Bessa, Doutor Gomes, Felipe Souza, João Luiz, Rosenha e Alessandra Campelo participaram da sessão especial. O líder comunitário acaba sendo um braço, né, da política, dos políticos, porque ele é que está no dia a dia das pessoas e consegue trazer essas demandas. E um mandato parlamentar, um mandato do executivo, ele só serve se servir ao povo. Se não servir ao povo, não serve para nada. E como a gente vai servir ao povo? É exatamente através dessas pessoas que trazem as demandas. Então eu estou muito feliz de poder homenagear essas pessoas que nos ajudam a ajudar Manaus e o interior do estado. Isso é um reconhecimento do presidente Roberto Cidade, é uma valorização dessas pessoas, essas pessoas estão na frente e sentem ali a necessidade do apoio. Então essas pessoas abraçam a comunidade. Então esse elo do Poder Legislativo com essas pessoas é muito importante, com certeza. Valorizando os líderes comunitários, aqueles que estão na ponta, né? Aqueles que sentem a dor do povo, ouve as angústias das pessoas e traz para o parlamento. E esse momento de Assembleia Legislativa, coordenado pelo nosso presidente Roberto Cidade, a gente está aqui concedendo esse certificado a essas pessoas tão importantes na nossa cidade, é muito importante, e a valorização acima de tudo. Os líderes comunitários receberam certificados de honra em reconhecimento aos trabalhos realizados nas comunidades. A Assembleia concede o título de cidadão do Amazonas ao promotor de justiça Igor Starling, que se destacou, entre outras frentes, como coordenador do Grupo de Atuação Especial de Repressão e Combate ao Crime Organizado. Igor Starling é natural de Brasília e assumiu o cargo de promotor do Ministério Público em 2009. Desde então, atuou em algumas comarcas do interior. Assumi a titularidade em Carauari. Passei alguns anos lá e fui sendo removido a pedido. Fui para Boa Vista Ramos, depois Codajás, Presidente Figueiredo, e além de ter respondido por diversas outras comarcas. Ele conta alguns dos desafios profissionais que teve em sua carreira no Ministério Público. Hoje ele coordena o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do MP. A gente tem o dever ali de imparcialidade. Ao mesmo tempo que a gente é o titular de uma ação penal, se a gente verificar que há um inocente ali, a gente pede absolvição, a gente pede impronúncia, a gente pede... Então a gente tem muitos desafios, a gente tem as vítimas que a gente tem que proteger. Então, claro, algumas vezes sensibiliza, a gente tem que cuidar da infância e juventude. Em reconhecimento à atuação do promotor, o presidente da Lean, deputado Roberto Cidade, propôs a concessão do título de cidadão do Amazonas a Igor Starling. A sessão solene foi presidida pelo deputado Adjuto Afonso. A honraria é dedicada às pessoas não nascidas no Amazonas, mas que prestaram relevantes serviços ao Estado. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Até a próxima semana.